Então, que nós temos uma aula muito boa. Obrigado, Mestre Jesus, por tudo que a gente fez. Que todos sejam abençoados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Muito bom, Nitai. Obrigado, viu, filho? Obrigado. Valeu. Muito bom. Gente, vamos começar então. Primeiro capítulo da segunda parte. Iniciamos a segunda metade do livro com sucesso. Parabéns para todos nós. Estou feliz que o estudo tá fluindo, né? Graças a Deus. Vera, bom dia. Gente, seguinte, esse capítulo é uma introdução para a segunda parte, tá? E ele fala sobre o passamento, ou seja, o desencarne, né? Bernadette, bom dia. Ele fala sobre o desencarne, ou o passamento, né? E aí, o que ele está falando para a gente, né? Que nesse capítulo a gente vai ter uma exploração racional e detalhada sobre o processo de transição da vida corporal, né? Da vida corporal para a vida espiritual. Como que é isso, né? A gente já tem uma noção, mas aqui ele vai detalhar bem bonitinho para a gente os tipos de passagem que tem. Na realidade, desencarnar é desencarnar, né? Desencarnar é o espírito desligado do corpo. Agora, há muito tempo atrás, quando eu fiz um curso de espiritismo, muito tempo mesmo, né? Tinha um professor chamado Hilário e ele falava que toda aula era a aula do depende, né? Então, é muito interessante a gente gravar isso, porque no espiritismo tudo é assim, né? Porque é relativo. Então, um desencarne nunca é igual ao outro, né? Você fala, não, o desencarne é assim, o desencarne não dói. É óbvio que a alma deixar o corpo é indolor, né? Agora, o processo que envolve, não é? No qual contexto que está aquele desencarne vai ter mudanças, sim, e vai ter impressões sobre o nosso espírito, não é? Inclusive a sensação, às vezes, de dor, não é? Seja emocional ou até física, né? Porque quando a gente desencarna e não se desliga totalmente do corpo, a gente pode ter a sensação, né? Inclusive nas reuniões mediúnicas que a gente já presenciou, muitos irmãos nossos ainda estão sentindo, não é? Alguns que morreram em acidente, fala que está sentindo, né? As ferragens, né? Apertando o corpo e tal, e na realidade ele já está desencarnado, né? Então, a dica que fica hoje, que eu queria compartilhar com vocês, é isso, né? O passamento. O passamento depende, né? Tudo no espiritismo depende. Olha, como que é isso? Quanto tempo um espírito fica na erraticidade para reencarnar? Depende, tudo depende, né? Existem espíritos que estão há milênios aguardando uma oportunidade ou se negando a voltar, não é, para a vida física. E existem espíritos, às vezes, que reencarnam por necessidade, às vezes de forma compulsória e praticamente instantânea, né? Então, tem espíritos que desencarnam e, sei lá, em poucas horas ou dias ele já reencarna. Tudo depende da necessidade, né? Então, a gente vai detalhar isso segundo esse capítulo, não é? Essa passagem da vida corporal para o espiritual, que é aquilo que a gente chama de morte, né? Kardec, ele busca responder às nossas angústias sobre esse momento, usando os fundamentos da lei espírita, né? Então, todos nós, de um jeito ou de outro, graças a Deus a gente que é espírita, a gente já tem algum esclarecimento
mas é sempre importante, não é? Dar uma recapitulada nisso daí. O capítulo é até leve, né? Então eu vou com calma, e se vocês quiserem falar alguma coisinha, só levantar a mão, mas daqui a pouco também eu abro para a gente comentar, tá bom? Mas se quiser falar, pode levantar a mão, tá? Então, a primeira parte, o primeiro item aqui fala sobre a angústia da transição, né? Então, ele reconhece nesse capítulo que o medo da morte não é necessariamente o medo do aniquilamento, mas a passagem em si, né? E ele diz também que é uma viagem inevitável para todos, independentemente de status ou riqueza, né? Quantas pessoas, e até hoje, né, tenta evitar isso, ou acha que vai poder congelar o corpo, porque vai voltar no mesmo corpo. Irmãos nossos, né, acreditam, né, que quando vier aí a salvação, que os corpos vão se levantar das tumbas e vão tomar forma novamente e a gente vai ocupar o mesmo corpo, né? Os nossos irmãos lá, os egípcios, né, embalsamavam, mumificavam o corpo, né? Não sei também, talvez esperando, né, que um dia o corpo pudesse reviver, não é? Mas o que ele está falando aqui nesse capítulo são três mensagens importantes, né? A morte vem para todo mundo, independente da riqueza, né? Então, às vezes, o cara congela o corpo. Você sabe que tem gente que paga bilhões, né? Para ficar com o corpo lá, em câmeras abaixo de zero, né? Câmeras como criogênicas, né? Fica lá na criogenia, e pagam milhões por ano para manter o corpo ali, né? Infelizmente, né, você vê, além de uma doce ilusão, um dinheiro desperdiçado, né? Dava para matar a fome de muita gente, né? Você percebe aí a falta de conhecimento e o grande egoísmo, né? Depois de morto, a pessoa ainda está gastando dinheiro com uma coisa que não beneficia ninguém, né? A não ser o cara que teve a grande ideia, né, de ter umas câmeras de criogenia para vender para esses bilionários, né? Aliás, deve ser um bom negócio. É só manter o defunto bem geladinho lá. Só não pode faltar energia elétrica e manter ele durinho lá, né? Por décadas. Eu acredito que tem gente lá por décadas. Então, esse é um ponto importante. Você vê, são coisas assim meio técnicas, né, que a gente está estudando, mas dá para tirar uma reflexão moral, né? A morte, ela iguala todo mundo, né? A morte iguala todo mundo, né? Se não enterrar, depois de 2, 3 dias tá fedendo e por aí vai, né? Então, também vem a reflexão de onde a gente está pondo a nossa fé, onde a gente está pondo o nosso coração e as nossas riquezas, porque se a gente estiver pensando de modo físico, material e corporal, com certeza a gente está pondo a nossa fé e nossas riquezas em coisas que apodrecem, né? Em coisas que são passageiras, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpinho lindo, maravilhoso, mas a gente não tem que idolatrar, né? Não tem que idolatrar esse corpo, né? O espírito, o que está por trás disso, o corpo na realidade é um veículo, é uma ferramenta, né? Então, é importante que se dê a cada coisa o valor que realmente eles têm, né? O corpo, ele tem um valor transitório, né? Ele tem um valor temporário. E o nosso espírito, o nosso amor, nossas atitudes, nossas virtudes têm valores quase que eternos, né? Valores imortais. Eternos só Deus, não é? O medo da morte, né? Ele falando aqui que o medo da morte não é necessariamente o medo do aniquilamento, mas o medo da passagem em si. Então, mais uma vez, aquela noção que a gente já passou, né? Na realidade, os maiores medos que a gente tem é do desconhecido. Então, a partir do momento que o Espiritismo vem e clareia as coisas para a gente não tem que ter mais medo, né? A gente não tem que ter mais medo da morte. A gente sabe o que acontece. Então,
esse medo não deve existir entre nós espíritas, né? E eu confesso para vocês que quanto mais eu estudo, menos eu tenho medo, sinceramente, sabe? Eu já tive bastante medo, sim. Só que o meu medo era mais sobre o aniquilamento mesmo. Eu achava que com a morte as coisas acabavam. Claro que antes do espiritismo, né? E outra, uma coisa é você aprender, outra coisa é você absorver a lição, né? Então, mesmo depois de eu ter entendido, ainda assim eu tinha um pouco de medo. Mas agora, quanto mais a gente estuda, né? E aí a gente volta em mais outro ensinamento batido, mas é uma pura verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, menos medos bobos a gente vai ter, né? Até mesmo porque a terceira ideia aqui que fala é isso, né? É inevitável essa passagem, né? Já pensou a gente passar uma vida inteira com medo de morrer? A gente não vive, né? Tem uma tirinha, parece que é do Snoopy, né? Acho que é do Snoopy, não sei. O Charlie Brown lá falando, um dia a gente vai morrer, né? E aí o bichinho lá fala assim, então, mas todos os outros dias a gente vai viver. Realmente, um dia a gente vai morrer, mas todos os outros dias a gente vai viver, seja 60, 80 ou 100 anos, né? Se a gente ficar cristalizado nessa ideia que um dia vai morrer, né? A gente está numa viagem, né? E quanto mais bonita a gente fizer essa viagem, quanto mais aprendizado a gente fizer, quanto mais proveito a gente tirar dessa viagem, né? Melhor a gente vai voltar. E aí eu lembro de uma parte do livro dos Espíritos que o Genésio sempre fala, o Genésio gosta bastante, né? Como que faz para a gente morrer bem, né? Para a gente morrer bem, só precisa viver bem. E a gente vai ver aqui nos próximos itens desse estudo como é a pura verdade isso, viu? Quais são os melhores passamentos, entre aspas, né? E os piores passamentos. Os melhores passamentos estão, não é? Os melhores desencarnes estão naquelas pessoas que viveram bem, né? Tem gente que chega um dia, senta no sofá, encosta a cabeça no encosto do sofá, quando a pessoa vai tocar, o cara tá morto, né? Ele não sentiu nada, não sentiu nem dor, simplesmente passou, né? Aí a gente fala, nossa, que morte abençoada, queria morrer assim, né? Ou morrer dormindo e tal, né? Bom, levanta a mão quem nunca teve medo aí, vai. Só eu que estou falando, né? Só eu que estou falando. Então, agora, até uma morte assim é um merecimento, né? Ó, a Bernadette está falando que a sogra dela foi assim, tá vendo? É merecimento, né? Uma passagem, olha lá, ó, morreu sentada no sofá, tá vendo? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Mas é isso aí, bacana. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão, tá bom? Como eu falei, hoje é tranquilo, mas eu vou prosseguindo aqui. Se quiser falar, só levantar a mão. Aí o segundo item fala do Espiritismo como um elo explicativo, não é? Onde o Kardec argumenta que nem a ciência, que estuda a matéria, e nem a religião tradicional, que foca no espiritual, pode explicar satisfatoriamente o fenômeno da morte, né? O Espiritismo, ao estudar o perispírito, o laço fluídico que une o espírito ao corpo, fornece a chave para entender esse processo, né? Então, em poucas palavras, né? Se a gente ficar só com a ciência, estudando o corpo, ou só com a religião, estudando o espírito, né? A gente não vai ter respostas, né? Para isso que acontece no processo de desencarne, né? O processo de desencarne ele está ligado diretamente ao perispírito, que é o corpo que faz um link entre o espírito e a matéria, né? Então, sem o conhecimento do perispírito, né, sem essa ideia, esse esclarecimento, fica difícil da gente entender como que é o processo, né, de desencarne, o processo de desligamento, né? No item 3
fala sobre a natureza do sofrimento, não é? Então, a alma é quem sente, o corpo é apenas um instrumento, não é? A dor é experimentada pela alma através do perispírito, não é? Após a morte, uma vez separada, a alma não sente mais qualquer mutilação ou decomposição do corpo, pois suas sensações agora são próprias, não mais dependentes da matéria tangível, da matéria física, né? Bom, aqui entra aquele parênteses, né? Depende, desde que tenha sido uma morte natural, não é? Uma morte em paz, não é? A gente vai ver para frente que isso aqui que ele acabou de falar, que a alma não sente, uma vez a alma separada e tudo bem, vale para algumas coisas, mas mortes violentas e outros tipos de mortes não é bem assim que acontece e a gente vai ver aqui para frente, não é? Tá bom? Então, assim, o ideal é que isso acontecesse, né? O comum, o esperado, mas nem sempre é assim. E mais uma vez, né, depende única e exclusivamente de nós, né? É claro que num acidente mesmo, por exemplo, você fala assim, um acidente de carro. Então, mas se você estava embriagado, né? Se você estava acima da velocidade permitida na estrada, né? Então, a gente tem responsabilidade, sim. Agora, se a gente está andando numa boa, dentro do normal, não está embriagado, vem um carro, bate na gente, a gente morre, realmente a gente não tem, não é? A gente não tem a menor culpa, não é? A gente está tudo bonitinho lá dentro do carro, não é? O carro está bom, a gente está dentro do limite, né? E vem alguém, bate na gente, a gente morre. Pode acontecer, né? Nesses casos a gente não tem culpa, mas todos os outros que de alguma forma a gente que provoca, então a gente tem responsabilidade, né? E essa passagem não ocorre dessa forma assim tão natural e tão tranquila, né? Então vamos falar sobre o processo de desprendimento. A morte não é um evento instantâneo, mas um processo gradual de desligamento do perispírito do corpo físico. De novo, em termos gerais, a morte não é instantânea, ela é um processo. O perispírito vai se desligando do corpo físico, aos poucos. Segundo o Espiritismo nos esclarece, não é? Cada átomo do perispírito está ligado a uma molécula do corpo. Então ele vai desligando aos pouquinhos, né? Se eu não me engano, desliga primeiro pelas extremidades, né? Então, quando a gente morre, o que gela primeiro é o pé, né? Então, até chegar ali no cérebro, que realmente é onde tem maiores terminações e tal, não é? Onde está ligada a nossa mente, o nosso corpo mental, não é? Está ligado ali na mente e tal, né? Então, em termos gerais, em termos normais, a morte não é instantânea, né? Tipo assim, a pessoa dá um soluço e morri. Que nem aquele jogo, né, de killer, né? Um pisca pro outro e a pessoa fala, morri. A pessoa disfarça e fala, morri, né? Não é assim, né? Não é assim. A dor da transição é diretamente proporcional ao número de pontos de contato ainda existente entre o perispírito e o corpo no momento da morte. Ou seja, aqui ele já está dando uma dica, não é? Que as coisas podem ser diferentes. Então, a dor da transição é diretamente proporcional ao número de pontos de contato, ou seja, pontos de ligação, né, que ainda existam entre o perispírito e o corpo no momento da morte. Quanto mais difícil for o rompimento desse laço fluídico, mais penosa será a passagem, tá? Bom, tira essa tampinha dele. Leandro, Oi. e quanto o corpo ser cremado, o espírito sente, a alma?
Então, é uma pergunta bem interessante. Se eu não me engano, acho que até o próprio Chico Xavier se pronunciou a esse respeito, né? E o pessoal acho que espera cerca de 24 horas. E se eu não me engano, o Chico Xavier pediu até um prazo um pouquinho maior, se eu não me engano, 2 ou 3 dias, sabe? Mas as pessoas não respeitam, porque Deus me perdoe, né? Tudo é uma linha de montagem, né? Agora, o que acontece? Qual o problema da cremação? E a gente ainda vai chegar nesses pontos, quer dizer, já estamos chegando, né? A dor da transição é diretamente proporcional ao número de pontos de contato. Então, assim, a gente vai estudar mais para frente. Se o espírito é muito apegado, não é? Se o espírito é muito apegado à matéria e ele ainda está, de certa forma, ligado ao corpo, em virtude do tipo de desencarne que ele teve, não é? Ele pode chegar a sentir, sim, não é? Ele pode ter a sensação de que está sentindo, né? Olha lá, a Bernadette falou que alguns velórios espíritas que ela foi, cremação, o pessoal esperou 72 horas, sim, entendeu? Mas ainda é assim, é um cuidado a mais. Agora, ninguém garante que depois de 72 horas ela está liberada também. A gente sabe de espíritos que sentem a própria decomposição do corpo, ou seja, são vários dias. Eu acredito que para um corpo começar a se decompor, para você ver ele se decompondo, né, os vermes queimando ali, são muitos dias, né? O corpo ele começa a apodrecer com 2, 3 dias e tal, mas os vermes comendo, né, demora mais tempo. Então, assim, eu acho que é um cuidado a mais, mas eu sinceramente acho que ainda assim corre o risco, tá? E vai depender única e exclusivamente do desprendimento do espírito, tá? Se o espírito estiver ligado ao corpo, ele não vai sentir o fogo, ele vai sentir a sensação de que o corpo, ele vai sentir o que o corpo dele está sentindo. É óbvio que o espírito não pode ser queimado, né? A combustão, o fogo é um negócio físico, né? Porém, todavia, como ele se sente ligado, ele pode sentir sim. Ele pode sentir, tá? Ele pode ter a sensação de que ele sente o corpo sendo queimado, tá? Então, é uma faca de dois gumes e é particular de cada um, né? É particular de cada um, não é? Beleza? Beleza, obrigada. Nada, né? Bom, os 4 casos teóricos da morte, né? Então, Kardec ele vai estabelecer para a gente 4 situações extremas que definem a experiência de morte. A primeira, um desprendimento completo no momento da morte. Essa não tem nenhuma sensação dolorosa, que é aquela que a gente falou, que é o normal, que é o esperado. Você se desprender completamente no momento da morte, sabendo que não é instantaneamente, não é? Demoram minutos, demoram horas ali para desprender completamente, né? Assim como, né, imagino eu, e já li algo a respeito também, quando o espírito é ligado ao embrião, né, quando acontece ali a fecundação, né, do gameta feminino, gameta masculino, quando acontece a formação do embrião, né, existe um processo de ligação, né? Então, na encarnação ocorre o contrário, né? O perispírito vai ser ligado àquele embrião e na desencarnação o perispírito vai ser desligado do corpo, né? Então, aí acontece o quê? Coesão, aí já é o segundo item, né? Coesão no auge da força, ou seja, ruptura violenta e dolorosa, né? Então, quando a ruptura é violenta e dolorosa, né, existe ainda uma adesão muito forte do perispírito ao corpo, né? Coesão fraca, ou seja, ligação fraca.
quando a separação é fácil e sem abalo, não é? E um quarto ponto são pontos de contatos remanescentes. A alma pode sofrer com a sensação de decomposição do corpo até o desligamento total, que foi o que a gente acabou de falar, e aí a gente pode, infelizmente, sentir alguma coisa no caso de uma cremação, por exemplo. Não é? Uhum. A perturbação espiritual. Viu, Leandro? Oi. Então, você está falando de cremação que a pessoa pode sentir, né? Tá, concordo. Mas mesmo na morte natural também, a gente tem passividade que as pessoas, elas sentem também ali dentro do túmulo, sendo comido pelos bichos, sabe? Então, ela tem toda a sensação também. Então, isso daí depende muito de cada um, da evolução moral realmente de cada um, do desprendimento material também, eu acredito, porque eu acho que esse sentir, a pessoa pode sentir tanto na cremação, né, como no normal também. Então, vai depender mesmo da pessoa, né, do espírito, como foi, né? Eu acredito nisso. Né? Na realidade, está diretamente ligado ao quanto a pessoa é mais materializada ou mais espiritualizada. Está diretamente ligado a isso. Né? Exatamente. Se a pessoa desprende, dá um tchau para o corpo, fala obrigado, Deus abençoe, gratidão pelo tempo que você me serviu, agora você segue alimentando a terra, o que é pó volta para o pó, não é? E eu volto para a pátria espiritual, não é? Então, se a pessoa se despede e se desliga, é uma coisa. Agora a pessoa fica, ai, meu corpinho, ai, a minha vida, ai, a minha família, eu não quero sair da terra, eu não quero sair do corpo. Ela vai prolongar, né? Ai, a minha casa, ai, tudo. Então, tudo que é material, se a gente não começar a se desligar, então, é filho, tudo. Então, eu falo, né, no geralzão. Se a gente não tiver esse desligamento, e hoje a gente tendo conhecimento doutrinário, sabemos que isso faz parte da nossa vida, tudo, eu acho que, né, a gente tem que ter fazer dessa forma, porque senão, de qualquer jeito, vai sentir. Ou de um lado ou do outro, né? Falou tudo. Existem momentos em que chega a hora da gente dar testemunho da nossa fé e do nosso conhecimento. A gente fica aí 50, 80 anos estudando espiritismo e a hora que morre não quer largar o corpo, né? Fica difícil. Da mesma maneira que é uma coisa que eu guardo para mim, porque eu não sei o dia de amanhã, não é? Se a gente desencarnar e se achar num lugarzinho meio cinza, meio bagunçado, meio fedido, fazer uma oração muito sentida, não é? Uma oração muito sentida, pedindo perdão e pedindo ajuda sincera, porque a luz vem. Então, isso eu guardo bem dentro do meu coração, não é? Da gente, né, em momentos de dificuldades, principalmente depois do desencarne, não se esquecer da eficácia da prece. Né? Isso mesmo. É isso aí. Mas, amor, pode falar. Eu estava lendo são assim, eu sei que se eu fizer uma oração sincera, que eu vou subir ou que eu vou ser ajudado. E nesse livro fala que não é só isso. Fala que a pessoa, ela realmente tem que se arrepender do que fez, tem que ter na consciência mesmo arrependimento, perdão, senão ela dá uma atrasada no resgate. Então, que assim, não os espíritas acham que é muito simples, né? Mas que é demorado, porque tem que ser de coração e nem tudo é de coração, né? Não, exatamente. Por isso que eu falei, uma fé, uma oração bem sentida e tem que ter sim arrependimento, né? Buscar dentro de nós o que de repente, porque o Espírito sabe, né? A gente não é bobo, o Espírito sabe. Fala, peraí, o que será que eu fiz ou deixei de fazer que me jogou nesse lugar,
não é? E ali se arrepender verdadeiramente, realmente, passa pelo arrependimento. Jesus ensinou isso para a gente, as coisas passam pelo arrependimento. O que eu quis dizer com uma prece sentida e sincera é justamente isso, reconhecer seus erros e falar, pai, eu sou um pecador, mas me dá uma força, né? Eu quero mudar de verdade, eu me arrependo, é isso mesmo, né? Tanto é que as pessoas que acabam sofrendo no umbral, muitas vezes demora muito lá para receber uma ajuda justamente por isso, porque demora para ela cair a ficha, para ela tomar consciência do que ela fez e se arrepender verdadeiramente do que fez, né? É exatamente isso daí. E, na realidade, o que impede o nosso resgate é a gente mesmo. Porque enquanto nossa consciência não percebe que o nosso arrependimento foi... Não é ninguém que julga a gente, é a nossa própria consciência. Enquanto a nossa consciência não percebe que foi sincero o arrependimento, a nossa consciência mesmo fala, não, você não está merecendo ainda, né? E aí, o que acontece? Os espíritos estão do lado, querendo ajudar, mas a gente não enxerga a ajuda. A espiritualidade e Deus está o tempo todo do nosso lado, né? A partir do momento que a gente se arrepende verdadeiramente, a gente enxerga a ajuda. Mas a ajuda estava lá todo dia. Todo dia passa um bonde da luz lá no umbral. Mas nem todo mundo enxerga. Nem todo mundo enxerga. O filme Nosso Lar 2 tem uma hora que eles vão resgatar o rapaz lá, né? Lá no fundão do umbral mesmo, né? E aí ele recebeu a dádiva de ser resgatado e tal, né? Por mérito próprio, como a gente acabou de falar, e tinha um espírito ao lado dele deitado lá, e ele pediu para resgatar, né? E o protetor falou, se ele quiser, ele pode ir agora mesmo. E o espírito pegou e virou as costas para eles. Você entendeu? Ele não quis, tá? Simplesmente ele não quis. E aí, de novo, né? O livre-arbítrio. Parece até uma loucura, parece um mundo mágico, né? Mas é dessa forma que funciona. É o nosso livre-arbítrio, são nossas sensações, a nossa consciência. E aí, só um parênteses, porque a gente vai falar disso também, né? A respeito dos suicidas, né? Deus e Jesus não condenam ninguém ao vale dos suicidas, né? O que acontece normalmente com o suicida é que a consciência dele cobra tanto ele por aquele ato que ele fez, que a gente sabe que o maior erro, né, que a gente pode cometer é tirar a nossa própria vida, né? O maior erro aqui no planeta Terra é tirar a própria vida. E na realidade, o que acontece? O suicida ele se culpa tanto que aí ele vai lá pro Vale dos Suicidas, tá? E o que mantém ele mais tempo lá não é a necessidade de sofrimento, é a necessidade do arrependimento, né? E enquanto o arrependimento não vem, enquanto ele não para de se culpar por aquele ato, ele permanece lá, tá? Então, mais uma vez, ele acaba sendo prisioneiro da própria consciência, da própria culpa pelo ato cometido, né? Tanto é que alguns espíritos, de certa forma, se suicidam de forma, digamos assim, meio que na ignorância, né? Digamos assim, ó, André Luiz, ele foi mais culpável por quê? Porque ele fumava e sabia, né? Como médico, ele sabia que o cigarro, né, traz consequências para ele. Então, ele é mais culpável do que uma pessoa que está fumando e não sabe exatamente tudo que o cigarro pode cometer, não é? Então, quando essas duas pessoas desencarnam, aquele que tinha mais esclarecimento vai sentir mais culpa, né? Não no primeiro momento, porque André Luiz nem sabia porque estava sendo chamado de suicida, né? Mas num segundo momento, a hora que a ficha cai e explicaram para ele por quê, né? Então ele também passou o período dele lá, né? E ele é proporcional ao tempo que demora para a gente sair desse estado de culpa e essa nossa própria cobrança da nossa própria consciência.
É como se a consciência falasse para a gente, você tem que ficar um períodozinho aí para você aprender, não é? Algumas lições, para fazer algumas reflexões a respeito do ato, né? Do ato insano que cometeu, né? Desse ato errado. Né? Bom, sobre a perturbação espiritual. Imediatamente após a morte, é comum um estado de torpor ou perturbação, onde o espírito fica confuso, com as faculdades mentais momentaneamente paralisadas. Então, assim, né, quando a gente está encarnado, a gente tem uma limitação, não é, dos nossos sentidos, né? Porque o espírito, ele é algo assim muito mais leve, mais sutil do que o corpo humano, né? Então, quando a gente está na carne, né, quando a gente está encarnado, os nossos sentidos como espírito, eles estão todos diminuídos, não é? O nosso entendimento, a nossa consciência. Por quê? Porque a gente pegou um espírito, que é luz, que é energia, e colocou dentro desse vaso material, não é? Então, a gente está circunscrito dentro desse vaso material. Então é normal, quando a gente desencarna, ter um certo torpor, uma certa tontura, né? Aquele oncotô procovô, né? Oncotô procovô, né? Onde que eu estou e para onde eu vou, né? Porque demora, dá uma demorada assim, é como se fizesse uma descompressão, né? Como se a gente estivesse mergulhando e aí você vai descomprimindo até chegar à superfície. Né? Então, dá um certo torpor, né? E as faculdades mentais ficam momentaneamente paralisadas. Esse estado pode durar de algumas horas a muitos anos, ou seja, de novo, depende de espírito para espírito, não é? Por quê? Depende do adiantamento moral do espírito. É como um despertar confuso de um sono profundo, né? Sabe, quando a gente está naquele sono profundo, acorda, a gente acorda meio também, né? Nossa, se você dormiu numa casa diferente, então você fala, uai, como é que eu vim parar aqui? Onde que eu tô? Né? Então, acontece isso também, né? Esse estágio pode ser calmo e delicioso para alguns, né? Ou um pesadelo aterrador para outros, tá? Então, de novo, não existe regra, tá? Mas é normal esse pequeno torpor. É claro que a gente não está falando de um Chico Xavier, de Jesus Cristo, não é? Porque, na realidade, eles viviam aqui, mas mais no plano espiritual do que aqui, né? Sim. Então, mesmo encarnado, eles tinham uma consciência muito grande. Então, com certeza, a passagem deles é um negócio assim muito natural. Né? Você vê como com a evolução tudo melhora, né? Até morrer fica melhor. Até morrer melhora quando a gente evolui, né? É uma bênção. De novo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A influência do estado moral. Esse é o ponto central do capítulo. A facilidade do desprendimento depende diretamente do estado moral do indivíduo, né? Aquilo que a gente já falou, eu vou falar rapidinho que a gente já falou, né? Almas materialistas e apegadas que têm afinidade com que a afinidade com a matéria é muito forte, né? Torna o desprendimento uma luta longa e dolorosa. Elas resistem à transição e podem sofrer mesmo após a morte orgânica, tá? Então isso está bem claro. Se for muito apegado, não é? Digamos que alguém mais forte que a gente está tentando conduzir coercivamente, condução coerciva, né? Uma pessoa extremamente mais forte que a gente fala, ó, você vai daqui para lá, se você não vai, você vai à força, né? Quanto mais a gente resiste, mais a gente se machuca, porque a pessoa é muito mais forte que a gente, né? É um exemplo que talvez não seja muito feliz, mas é mais ou menos isso. Né? Colocar alguma algema na gente. Quanto mais a gente se debater, mais vai machucar. Você acha que a gente vai quebrar uma algema de aço? Não vai. Né? Então, para a gente se libertar daquilo, tem que ser através da expansão da consciência e não por força. Né? Se a gente ficar brigando com aquilo, a gente se machuca mais. Muita coisa na vida é assim, né?
Tanta coisa que a gente não larga, não solta, fica brigando e se machuca. Se a gente deixasse passar, tentasse entender, né, de repente passa mais fácil, né? E aí ele diz aqui que as almas purificadas e espiritualizadas, né, o apego ao corpo é quase nulo. Então o desprendimento é suave, rápido e sem sofrimento. Para elas, a morte é como um breve sono tranquilo, seguido de um despertar cheio de alegria e alívio. Então é aquela pessoa que desencarna em paz, não sente dor, assim que desencarnou, não sente mais influências do corpo, enxerga os entes queridos, né, os mentores que vieram buscá-la, dá aquele sorrisão, um abraço e fala, qual que é a próxima fase? Né? Esse seria o ideal para a gente, vamos trabalhar para isso, não é? E aqui ele faz uma explicação sobre a morte natural versus a morte violenta. Na morte natural, né, aquela que vem com a doença ou com a velhice, o desprendimento geralmente é gradual. E para o espírito elevado, pode estar quase completo antes da morte biológica. Então a pessoa já vai se desprendendo antes mesmo que o coração pare de bater. E a hora que o coração para de bater, pronto. Aí ela está desligada numa boa, em paz. Né? Já na morte violenta, num acidente ou num suicídio, a vida é interrompida bruscamente. Inclusive, a gente vê alguns filmes, né, que o carro bate com tanta violência que o corpo pula para um lado e o espírito pula para o outro. Né? E o espírito fica procurando o que aconteceu, aí quando ele olha, vê o corpo caído do outro lado, ele não entende nada, não é? Então, nesse caso, o desligamento é quase que instantâneo. Mas, o que acontece, né? Ele desliga de uma forma aí meio semimaterial, não é? Mas mentalmente e emocionalmente ele está muito ligado àquele corpo ainda, não é? Então, o espírito pego de surpresa muitas vezes não acredita nem que ele está morto. E aí ele permanece aturdido, iludido de que ainda possui um corpo material. Quantos, não é? São atendidos lá na reunião mediúnica nesse estágio. Não faz nem ideia que morreu, não é? Tem alguns irmãos que chegam, nossa, que bom que você me escondeu aqui, a polícia estava atrás de mim, que bom que você me salvou. Pô, ele está desencarnado, né, gente? Ele está desencarnado, ele, puta, que legal, você me ajudou, cara, não sei o quê, né? E, então, quer dizer, ele acha que ele ainda está se escondendo da polícia e, na realidade, ele já fez o passamento, já, né? Já passou. Já fez a passagem, né? Então, e no caso do suicida, a situação é particularmente horrível, pois o apego à matéria é intenso e o espírito pode sentir as sensações da decomposição do corpo, né? E aí, a gente cita aí o que a Rosângela falou, às vezes não foi nem suicídio, né? Mas se a pessoa é muito apegada, ela pode sentir, sim, né? A pessoa morre, mas ela fica ali, do lado do corpo, né? Ela fica do lado do corpo, fica ligada, tá? E muitas vezes ela precisa. Oi, pode falar, Rô. Então, e tem também os fluidos vitais, né? Que a gente tem no nosso corpo, e quando é o suicídio assim, ele está com o fluido vital ali ainda. Por isso também do sofrimento ainda, depois da pós-morte, né? Porque, na verdade, ele ainda teria mais vitalidade para alguns anos, e aí até, como é que fala, desconectar tudo isso, né, todo esse fluido também, aí né? Isso, exatamente. Agora, infelizmente, isso daí traz outra preocupação também, não é? Existem irmãozinhos nossos, vampirizadores lá no plano espiritual, que eles adoram uma morte violenta ou por suicídio, justamente para vir sugar essa energia, né? O fluido vital é que nem como se a gente viesse com o tanque de gasolina cheinho, não é? Então a gente vem com o tanque ali para viver 80 anos, então a gente tem gasolina para 80.
Se com 40 a gente se desprende da matéria, significa que nosso tanque estava pela metade, né? Que é isso que a Rosângela está falando. Então, com certeza, isso dificulta o nosso desprendimento, mas, por outro lado, também, se a gente é uma pessoa que não está ligado com os irmãozinhos da luz, né? O que vai vir atrás do nosso tanquinho de combustível, que ainda tem 40 litros lá, né? São os irmãozinhos das trevas, para beber aquilo ali, tá? Porque eles querem se alimentar. Tanto é, né? Inclusive, tem algumas informações fortes, mas eu acho que a gente está preparado para isso, né? Tanto é que nos abatedouros, né, ficam muitos espíritos vampirizadores, né? Porque nos abatedouros o que mais acontece é isso. Aquele animal iria viver anos, não é? Ele tem fluido vital para viver anos. Só que ali com 2, 3 aninhos de vida, né, já atingiu o peso para o abate. Ele é abatido, ou seja, é uma morte violenta, é uma morte provocada, não é uma morte natural, não é? E os animais também têm fluido vital, né? E aí nossos irmãozinhos lá, os nossos irmãozinhos vão lá para sugar aquela energia lá. Os abatedouros tá assim, ó, de espírito vampirizador, né? É isso aí. Bom, eu nem quero falar muito disso porque eu como carne, então eu não posso ser hipócrita, né? Mas a gente sabe, né? A gente sabe que existe tudo isso envolvido, né? E aqui uma pequena conclusão do capítulo, né? O Kardec conclui que trabalhar pela própria purificação moral é a única maneira de garantir uma passagem tranquila. Foi o que a gente falou. Para morrer bem, precisa viver bem. Quanto mais nos identificamos com a vida espiritual e menos nos apegamos aos gozos materiais, mais fácil e serena será a nossa morte. Tá? Então, tem até uma historinha, né, de um cara que era espírita, super desapegado, e quando ele desencarnou lá no hospital, aquele monte de gente esperando ele, né, tal, falou, vamos, irmão, vamos para a pátria espiritual, e ele não desgrudava ali do hospital, né, mas ele tão desprendido, o pessoal falou, meu, o que é isso, né? Mas tinha um chinelinho que ele amava, sabe? E ele estava tentando ir e levar o chinelinho. Acho que era até uma havaiana velha com um prego no fundo, né? Mas ele amava o chinelinho dele, sabe? Então você vê, é meio ridículo isso, mas olha só, né? Se for verdade, eu acredito que seja essa história aí, olha só como a vida material pode pregar alguma peça na gente, né? Então, vamos trabalhando aí o nosso desapego, o nosso desinteresse, não é? Sabendo que é muito importante essa vida enquanto nós estamos nela, mas que na hora que a gente for chamado para a vida espiritual, o próximo passo é na vida espiritual, né? Querer se manter aqui na hora de ir embora só vai gerar sofrimento para a gente, tá? E muitas vezes até para os nossos entes queridos também, que de repente vão perceber a nossa presença, que vão perceber o nosso sofrimento, não é? Tá? Então, a ação pela prece e evocação. O Espiritismo oferece ferramentas para ajudar os que estão fazendo a transição. A prece sincera age como uma magnetização espiritual. A gente tinha falado da prece, né? Acelerando a degradação do perispírito e acalmando o espírito. A evocação prudente, não é? Pode ajudar o espírito a reconhecer seu novo estado mais rapidamente e a encontrar o conforto. Então, na hora da passagem, não é? Uma prece sincera, o pedido para que os bons espíritos venham nos ajudar, não é? Se a gente sentir a aproximação, nem sempre a gente sente, né, a aproximação da passagem, não é? Então, em síntese, o capítulo ensina que a hora da morte não é um castigo divino, mas uma consequência natural do nosso próprio estado de consciência e apego durante a vida. Tá? A hora da morte não é castigo, é uma consequência natural do nosso próprio estado de consciência e apego durante a vida.
né? A chave para uma morte tranquila, aqui, ó, nem eu lembrava que estava assim, ó, a gente falou várias vezes. A chave para uma morte tranquila é viver uma vida de elevação espiritual, desapego dos bens materiais e pureza de coração. É fácil, só que não, né? Na realidade é simples, mas não é fácil, não é? É viver uma vida de evolução, de elevação espiritual, desapego dos bens materiais e pureza de coração. É simples, mas não é fácil, né? Mas a gente está a caminho, não é? O importante é que a gente está a caminho, não é? Amados, encerramos esse capítulo. Quem quiser falar alguma coisa, fica à vontade. O Leandro, Pode falar. esse capítulo, eu acho que fica assim, não vou dizer assim que é para falar, mas fica como reflexão para cada um de nós, né? Com os nossos atos, o que estamos fazendo hoje. Estamos preparados para o desencarne hoje? Né? Estamos... às vezes a gente fala assim, eu sou desapegado, que nem você contou a historinha do chinelinho. Será que a gente não tem um chinelinho guardado lá do outro lado que vai fazer diferença? Então, acho que é uma reflexão para nós, que são os nossos familiares, nossos filhos, que a gente jamais quer ficar longe deles, a gente sempre acha, não importa a idade deles, que eles sempre vão precisar da gente, né? Mas que, da mesma forma que a gente, um dia, os nossos pais deixaram a gente, e a gente teve que caminhar sozinho, sem eles, eles também têm que fazer o mesmo, né? Então, estamos preparados para isso? Acho que fica como reflexão para nós, para cada um de nós, né? A gente tem que confiar na educação, na base que a gente deu para eles, e na própria individualidade deles, não é? Eles são nossos filhos agora, convenientemente são nossos filhos, mas eles são espíritos únicos e independentes também, né? Na realidade, acaba mostrando quão apegado a gente é também. Né? Nem que seja aos filhos. É por isso que o verdadeiro amor liberta, o verdadeiro amor renuncia. Tem um livro chamado Renúncia. É lindo esse livro, viu? Um livro chamado Renúncia. Ô, Marta, pode falar. A gente já leu esse livro, ele é muito bom mesmo. É lindo, é lindo. Né? Eu acho que é uma trilogia aí. O verdadeiro amor, ele solta, ele não prende. Isso mesmo, quem ama liberta. Essa era a minha frase de capa de caderno quando eu era adolescente. Sabe, versinho de capa de caderno de adolescente? Aquelas coisas, né? Tipo, namoro sem beijo é igual macarronada sem queijo, sabe aquelas coisinhas assim? Bem babaquinha, assim, de adolescente, bem bobinha. Então, o que eu queria dizer, assim, eu tenho duas frases do Livro dos Espíritos que eu gosto muito, que é como que a gente faz para atrair afastar os maus espíritos, atraindo os bons, né? Então, essa eu acho uma frase que ela dá uma palestra inteira, e a outra frase é essa que você colocou, né? Ela é muito importante e faz com que a gente pense que para a gente morrer bem, né? Como que a gente morre bem? Viva bem. Como que a gente vive bem? Aí eu fui lá no Evangelho, que diz para a gente viver como homens do mundo. Então, a gente precisa viver como homens do mundo, com as dicas maravilhosas e interessantes que tem lá no Evangelho, né? Que a gente está no mundo, então a gente tem que viver como homens do mundo, mas prezando por todos os princípios que já foram ditos aqui, e reditos e várias vezes, e a gente aprende em todas as palestras, né? E que está lá no Evangelho, que a gente vive como homens do mundo, sempre procurando ser homens de bem, sempre procurando buscar aqueles itens, aqueles princípios que estão lá nos homens de bem, sempre fazendo isso. Vivendo como homens do mundo, praticando aqui fazendo as nossas tarefas, cumprindo com os nossos papéis de pais, mães, amigos, irmãos, filhos, né? Comendo a nossa pizza, sabe, aquela coisa assim, tranquila, que agrada a Deus, desde que a gente faça as coisas conscientemente, com o coração, com espírito de amor, de fraternidade, de verdade, cuidando de nós e cuidando do nosso próximo. Então, acho que realmente essa frase aí que diz como que a gente pode morrer bem, vivendo bem, é isso, acho que é para a gente viver bem de acordo com os preceitos que estão no Evangelho. Fácil?
Mas a gente precisa praticar realmente todos os dias, né? Todos os dias, ou a cada 15 dias, que a gente está aqui aprendendo, assim, a gente já vai aprendendo e vai praticando. Cada 15 dias a gente pratica um pouquinho. É isso. É isso aí, é isso aí. Fica de reflexão para a gente, e é óbvio, né, que se a gente viveu bem, quando chegar a nossa hora, a nossa consciência vai estar em paz, né? E se o desencarne é como um sono, né? Para a gente dormir tranquilo, basta ter a consciência em paz, né? Então, para acordar tranquilo do outro lado, também tem que ter a consciência em paz. Eu acho que todos nós, assim, já temos bastante pontinhos, viu? Graças a Deus. Só de não estar procurando fazer o mal e tentando buscar o caminho do bem, sabe? Eu acho que a maioria de nós hoje, se a gente desencarnasse hoje, eu acho que a gente não tem grandes ressentimentos, grandes dívidas. E se tiver alguma coisa que ainda incomoda muito a gente, que a gente possa perdoar, né? Que a gente possa trabalhar para se melhorar, né? Mas eu acho que a gente que está buscando aí já tem bastante pontinho a favor, sim, sabe? Eu não creio que nenhum de nós está com a consciência tão pesada assim, não é? E o que a Bernadette falou aí, nós como espírita e o nível que a gente está atingindo, a gente tem que estar preparado para ir qualquer dia. Porque, como diz uma frase meio de humor negro, né? Viva todo dia como se fosse o último. Um dia você acerta. Né? Então, que a gente esteja preparado para ir a qualquer momento, né? Porque, na realidade, eu ouvi uma definição sobre a morte também, que a morte nada mais é do que a continuação lógica da vida, e é verdade, né? Existe uma passagem de planos, né? Mas não existe nenhuma ruptura com a vida, né? Hoje eu sou Leandro encarnado, amanhã eu vou ser Leandro desencarnado, e a vida continua sem nenhum salto, sem nenhuma vírgula, sem nenhum espaço. Não existe isso, né? Então, que a gente possa encarar dessa forma para que a gente esteja preparado todo santo dia, né? Tipo, se eu viver mais 50 anos, tudo bem. Se eu viver mais 50 minutos, tudo bem também. Em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Né? É isso, gente. Acho que nosso tempo deu, né? Acho que foi bem legal hoje, embora o assunto fosse mais leve, mas acho que rendeu bastante, né? E quem gostaria de fazer a prece final? Acho que quem está mandando o coraçãozinho podia fazer podia fazer a prece final, porque está inspirado. Tá bom. É que eu gostei bastante hoje. É bem legal. O tema, o assunto, foi bem bacana. Vamos lá. Fechar os nossos olhos. Agradecer por este dia abençoado. Agradecer por este momento de estudo, de parceria, em que nós estamos todos aqui reunidos, né, para aprender um pouquinho mais, para tentar e buscar aí uma melhoria. Vamos agradecer por esta semana que vai se iniciar, né, pelos nossos lares, pelas nossas famílias. Deus possa abençoar a cada um de nós e dos nossos. Obrigada, gratidão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal, agora e na hora da nossa partida, que assim seja. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Obrigado, gente, excelente domingo, até a próxima. Eu acho que o próximo é dia 7, viu? Acho que o